Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaudoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Você já imaginou que a sua dor lombar pode ter como causa outro local do corpo? Como, por exemplo, sua pisada, uma cicatriz ou até mesmo seu intestino? Para quem não sabe, a osteopatia é um método de avaliação e tratamento que busca restabelecer a função da estrutura integrando todos os sistemas do corpo, ou seja, olha o paciente como um todo, por entender que cada indivíduo apresenta uma característica e disfunções próprias. A princípio, é feita uma avaliação para saber a origem da dor do paciente. Com técnicas manuais, o profissional osteopata trata os locais que não estão funcionando como deveriam, livrando o corpo dos bloqueios, deixando-o apto a ter a capacidade de cura. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje, vamos entrar no campo da osteopatia. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o Dr. Jonathan Maurício. Doutor, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Doutor, para começo de conversa, o que é a osteopatia? Então, ela tem algumas características e muitos acabam até confundindo, né? Porque se você for separar a palavra, ósteo de osso, patia, doença, né? E não necessariamente tem esse significado. A osteopatia ela é uma técnica puramente manual, né? Onde a gente avalia o paciente como um todo, como você falou, e a gente integra todos os sistemas. Neural, visceral, articular, muscular, e fazendo com que aquela estrutura, aquela unidade que é o corpo, seja tratada, né? Então, vou dar um exemplo. Se você tem uma dor no ombro, certo, a gente não vai desconsiderar as regiões que têm uma relação com o ombro. Iremos estar olhando a região cervical, o próprio ombro, a região torácica, toda a estrutura visceral mais do lado direito. Então, o corpo humano ele vai se adaptar, né, a uma situação que pode desencadear a dor no local propriamente dito, ou às vezes a disfunção, né, ou a alteração de mobilidade. Esse termo disfunção ele está caindo um pouco da nossa nomenclatura. Essa alteração de mobilidade ela vai ser identificada ou na região, ou no local, ou de forma global. Agora, doutor, como surgiu a osteopatia e qual a formação do profissional osteopata? Então, ela foi criada por um americano, Andrew Steele, na década de 1825, se eu não me engano. Já tem bastante tempo. Bastante tempo. E hoje, o profissional osteopata aqui no Brasil, ele necessariamente precisa ou ser médico ou fisioterapeuta. São as duas... os pré-requisitos, vamos dizer assim, para quem tem que fazer a formação em osteopatia. Existe um método que a gente chama de full time, onde você não precisa estar diariamente numa universidade, por exemplo, fazendo como, por exemplo, eu fiz a fisioterapia, tinha que todos os dias fazer, né, a aula, vamos dizer assim. Então, o profissional osteopata, ele primeiro tem uma formação de base, ou é médico ou é fisioterapeuta, e posteriormente ele faz uma formação em osteopatia. A minha formação, ela levou 5 anos, né? Eu ainda estou em processo de conclusão, eu só falta entregar o diploma, né, o trabalho, mas eu já me considero um osteopata hoje. Olha só. Doutor, para que serve a osteopatia? Ela é indicada para quais casos? Como devemos utilizar os serviços de um osteopata? Quem pode se submeter ao tratamento? Então, hoje a osteopatia ela é indicada para qualquer tipo de público, né? Seja ele idoso,
jovem, crianças. Existem algumas contraindicações, mas elas são poucas. O que é mais importante dentro da osteopatia, que a gente sempre avalia? É sempre importante avaliar o que não fazer do que o que fazer. Então, o primeiro passo, que a gente chama que é a avaliação, é como se a gente fosse levantar toda a sua história, todo o seu, a sua situação. Então, a partir do momento que eu conheço o Aguinaldo, por exemplo, eu vou conseguir ajudá-lo de uma melhor forma. Sabendo como que é essa dor, como ela se comporta, quando ela começou, de que forma, enfim. Porque cada dor ela tem uma característica. E a partir daí a gente toma uma conduta. Às vezes, não fazer é muito mais importante do que fazer a osteopatia. Por quê? Vou dar um exemplo. Se você leva um tombo na rua e você chega aqui com dor, às vezes essa dor pode ser relacionada a uma fratura. E você acha que não é uma fratura, mas alguns testes clínicos, se identificados, e através de um raio-x, a gente pode evitar que o seu problema aumente. Então, se eu for realizar uma técnica osteopática, eu posso agravar a sua situação. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o Dr. Jonathan Maurício. Nós estamos falando especificamente sobre osteopatia. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá, Aguinaldo. Meu nome é Dreyfus Fabrini e eu sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Hoje eu vou esclarecer um pouquinho a grande dúvida que paira sobre o assunto da cirurgia das coxas, ou dermolipectomia de coxas, ou cruroplastia, como se conhece o termo técnico. Muitas pacientes receiam submeter-se a essa cirurgia pelo medo da cicatriz, porque muitos dizem que essa cicatriz ela irá inexoravelmente ficar alargada e com aspecto estético ruim. De fato, pelo fato da cicatriz sustentar a coxa, existe sim o risco de um alargamento, mas por alguns aperfeiçoamentos técnicos, hoje isso tem se tornado cada vez mais incomum e temos obtido resultados bastante satisfatórios com cicatrizes extremamente finas, algumas vezes quase imperceptíveis. Então, a cirurgia de coxa, quando bem indicada, principalmente em pacientes ex-obesos, tem trazido resultados fantásticos. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Escolha a segurança. Escolha a tranquilidade. Escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Dizem que cuidar das pessoas é uma arte, não uma ciência. Bem, talvez seja um pouquinho dos dois. Porque para superar 80 anos cuidando de pessoas, é preciso amor e dedicação que vão muito além da boa vontade ou do preparo.
onde a arte de cuidar se mistura com a ciência de fazer bem feito. Talvez o segredo não seja o que fazemos ou como fazemos, mas por que fazemos. Até onde iremos para garantir que as pessoas sejam bem cuidadas? E a resposta para essa pergunta é até onde for necessário. Porque cuidar é a ciência de fazer o possível e a arte de não desistir frente ao impossível. Bem-vindo ao Hospital São José. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o Dr. Jonathan Maurício. Nós estamos falando de osteopatia. Doutor, esse método, ele é aconselhado para mulheres grávidas e também idosos? Sim, tem algumas ressalvas que a gente faz. A gestante, geralmente, naqueles 3 primeiros meses que a gente fala, a gente até evita por uma questão que a gente chama de risco. Porque os 3 primeiros meses é onde existe a fixação do feto no útero, enfim, tem todo um cuidado, até questão de atividade física, enfim. Os idosos, não existe contraindicação, porém, existem algumas situações, por exemplo, questão de osteoporose, existe alguns critérios onde a gente vai optar por algumas técnicas dentro da osteopatia, porque existe um arsenal de técnicas que a gente vai evitar de usar. Por quê? Porque a gente pode agravar a situação do paciente. Muitos até, você não questionou, muitos acham que vai doer. Muito pelo contrário, são técnicas extremamente confortáveis, elas geram um certo prazer, a pessoa ela sai extremamente confortável e o bem-estar e a mobilidade, que geralmente é o que o pessoal procura, eles têm uma sensação que a gente chama de leveza. Então, todo paciente submete à osteopatia, ele tem essa sensação. Doutor, e teria alguma contraindicação? Então, geralmente as contraindicações absolutas seriam fraturas, que a gente chama de bandeiras vermelhas. Fratura, situação que pode ter uma relação com um tumor ou um câncer. Por quê? Porque são situações onde você pode piorar a situação daquele paciente. Então, esse tipo de paciente, oncológico, ele tem que ir para o médico, o que tem a fratura tem que ir para o ortopedista, um fator reumatológico, ele tem que ter um tratamento paralelo com o reumatologista. Então, são situações que a gente tem que tomar um certo cuidado. Pacientes hipertensos, não aqueles que estão controlados, e sim aqueles descompensados. Ele precisa primeiro buscar um cardiologista para depois buscar a ajuda de um osteopata. Por quê? Porque a alteração cardíaca, a pressão, ela pode gerar algumas dores. Então o paciente às vezes nos procura por causa de uma dor e nem sempre aquela dor está relacionada com o ponto que ele está referindo, e sim porque o coração dele está, a alteração de pressão está totalmente descompensada. Seriam essas as contraindicações, doutor? Geralmente são essas. Essas são as principais contraindicações. Doutor, uma outra questão. Como é feita a avaliação na primeira consulta? O paciente chega no teu consultório e como é feita essa avaliação? Então, a gente tem cada profissional, osteopata, ele tem uma dinâmica de avaliação e a gente sempre busca entender o paciente, não só a dor do paciente, porque a partir do momento que você entende a pessoa que está do seu lado, fica tudo mais tranquilo para a gente conseguir abordar. Então, essa avaliação ela tem uma duração de 1h30, No mesmo dia a gente já executa, já aplica uma sessão, um atendimento ou uma consulta, como queiram entender, caso ele não tenha nenhuma contraindicação. E a partir daí, esse paciente ele é assistido conforme a necessidade dele. Então, por exemplo, o osteopata geralmente ele dá um intervalo entre 7 a 10, 15 dias, dependendo do caso. Por exemplo, se é uma dor aguda, a dor está muito intensa,
Geralmente até 3, 4 dias o osteopata chama ele novamente. Se é uma dor já um pouco mais antiga, crônica, em torno de 15 dias. E se for um caso já mais tranquilo, uma vez por mês ou a cada 45 dias. Bem, doutor, isso significa que o paciente chega no teu consultório, é feita a famosa anamnese, Isso. né? E cada caso é um caso. Justamente. Doutor, como é realizado e quanto tempo dura o tratamento? Então, geralmente vai depender da situação do paciente, né? Existem situações onde com uma sessão a gente já consegue resolver. Como a gente hoje trabalha muito com educação em dor. Por quê? As pessoas não entendem o que elas têm. Elas acham que é uma coisa e a gente acaba, né, mostrando e ilustrando que é outra. E que é possível sim tratar a dor. Então, há um tempo atrás, aí faz uns 2, 3 meses, a gente vem estudando muito sobre neurociência da dor, né? Explicando, entendendo o que realmente acontece no nosso sistema. E a partir desse estudo, a gente observou que é extremamente importante o paciente entender o que está acontecendo, do que ele tem não é realmente tão grave assim, e de que ele pode sim viver uma vida sem dor. Bom, isso significa também, né, doutor, que o paciente acaba sugestionando, né, muitas vezes, né? Justamente. Porque a questão do medo, né, você vê um exame, vai para a internet, pro Dr. Google, né, que a gente brinca, às vezes acontece de deixar a pessoa muito com medo. E isso só leva a piorar a situação dela. Ela fica muito ansiosa, com medo, ansiosa. Isso vai gerando muita tensão. Muita né? tensão. Né? Um vizinho, meu vizinho tinha aquilo, meu pai teve aquilo. Então ela acha que ela vai também ter aquilo. E nem sempre é assim. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o Dr. Jonathan Maurício. Nós estamos falando de osteopatia. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá, o informativo do Hospital São José está de volta e hoje nós trazemos um tema muito interessante, a neurocirurgia. E eu converso então com o especialista no assunto, o Dr. André Nese, que vai nos falar sobre os procedimentos cirúrgicos em pessoas com tumores. Doutor, como é que acontece, né, o diagnóstico, digamos assim, de uma pessoa que tenha um tumor e, consequentemente, a necessidade deste paciente realizar uma cirurgia? Sim, os tumores cerebrais, de uma maneira em geral, eles dão sintomas neurológicos. Esses sintomas, os mais comuns, envolvem principalmente a dor de cabeça, que é o principal sintoma envolvendo os tumores cerebrais, associados a déficits neurológicos. Geralmente o paciente apresenta uma fraqueza de um lado do corpo de uma forma lenta e progressiva, ao contrário de um derrame, um AVC, quando tem uma paralisia súbita. Nos tumores, os pacientes vão apresentando progressão. Então começa com uma dormênciazinha no braço, uma fraqueza, e esses sintomas vão aumentando de forma a progredir conforme a evolução do tumor. Além da dor de cabeça e a fraqueza ou o formigamento que ocorre nos membros, nos braços, pernas, pode ter alteração na visão, como visão dupla, visão borrada, dificuldade para focar as coisas, dificuldade na fala, é outro sintoma que pode acontecer decorrente dos sintomas, alterações no equilíbrio, desequilíbrio, incoordenação motora, são todos sintomas que nos remetem a uma doença que está acometendo o sistema nervoso central. E dentre as doenças que acometem o cérebro, uma das causas comuns são os tumores cerebrais. Os tumores cerebrais eles podem ser de ordem benigna ou maligna. De uma maneira em geral, eles se dividem em 50% de cada área. Sim. Os tumores cerebrais benignos eles são potencialmente curados com cirurgia, com ressecção, se consegue uma ressecção cirúrgica e retirada completa desse tumor, o paciente acaba curando. E os tumores malignos geralmente são metástases de outros órgãos,
pacientes com tumores do pulmão, tumor de mama, tumor de pele, tumores de estômago, que acabam se disseminando pela corrente sanguínea, implantando uma semente no cérebro, que é a metástase cerebral, e determinando essa lesão metastática. Também é passível de cirurgia, seguido de outros tratamentos complementares, como radioterapia e quimioterapia, conforme a orientação do oncologista dele. Tá certo. O doutor colocou várias situações onde as pessoas podem estar observando, né, alguns sintomas, né? Sempre então que existe algum sintoma ou mais de um, né, é importante procurar o especialista, né, e não tomar medidas, né, próprias em que a pessoa não tem uma orientação médica, né, doutor? Exatamente. O que chama bastante, dor de cabeça é um sintoma muito comum, mas o que chama a atenção é a alteração neurológica. Sempre que o paciente tem algum sinal ou sintoma associado à dor de cabeça, que é o déficit neurológico, isso abre um sinal de alerta, para que o paciente fique atento, procure um médico especializado na área, para poder fazer algum exame diagnóstico complementar para que se faça o diagnóstico de certeza. Os exames geralmente indicados ou é tomografia ou ressonância no encéfalo, que vai te dar uma precisão diagnóstica de 99% das lesões cerebrais. Tá certo. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e a gente conversa com certeza numa próxima oportunidade. Certo, muito obrigado. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas eu te encontro no próximo Pergunte ao Doutor. Até lá! Olá, eu sou a doutora Denise, sou médica coloproctologista e já vi muita gente sofrendo. Os tabus, o receio e a inibição às vezes criam barreiras na busca de tratamentos que podem ser simples e proporcionar uma vida mais saudável e mais feliz. Lembre-se sempre, a sua saúde deve estar em primeiro lugar. Você pode até pensar que o nosso foco é o atendimento. Ou até mesmo pensar que o nosso foco é o corpo clínico. Ou quem sabe, que o nosso foco seja a tecnologia. Mas o nosso foco de verdade são as pessoas. Urk Diagnósticos, há mais de 30 anos, crescendo com saúde. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o Dr. Jonathan Maurício. Nós estamos falando sobre osteopatia. Doutor, em todo esse processo de tratamento, a participação do paciente é muito importante, né, doutor? Sim, é extremamente importante. Por quê? Quando a gente está aqui na anamnese, né, na entrevista que a gente brinca aqui, a gente sempre pergunta qual o seu principal objetivo. Todos me dizem que é ficar sem dor. Eu assim, não, isso eu sei. Eu sei que esse é o seu objetivo. Eu quero saber o que você quer voltar a fazer caso essa dor não exista. Por quê? Porque muitos querem, mas poucos fazem. Entendeu? Então, num tratamento, seja ele medicamentoso, nutricional, enfim, psicológico, existe a necessidade de o paciente realmente querer fazer esse movimento. Não adianta um pai ou o marido, né, ou a esposa, eu recebo às vezes muito homens aqui porque a esposa mandou. Eu pergunto, você está aqui por causa da sua esposa ou porque você realmente quer melhorar? Porque nada acontece se a pessoa não tiver esse desejo. Então a gente trabalha muito em cima desse trabalho duplo, eu faço a minha parte e o paciente a dele. E geralmente quando esse movimento acontece, o sucesso no tratamento ele é bem legal. Com certeza. Doutor, quanto tempo dura uma sessão? Em torno de mais ou menos uns 45 minutos a 1 hora. Né? Então a gente hoje trabalha de uma forma totalmente individualizada. Esse atendimento ele não é em grupo, né?
Por quê? Porque a gente precisa focar e como a gente trabalha com as mãos e a gente só tem 2 mãos, não tem como atender 2 pacientes ao mesmo tempo, a gente foca 100% naquele paciente. Então, 45 minutos a 1 hora é extremamente necessário para a gente desenvolver o nosso trabalho. Doutor, uma outra questão, qual a importância da parceria entre o médico e o osteopata? Essa é uma parte bem interessante, porque muitos acham que são autossuficientes, os profissionais. E a gente acredita que um trabalho inter e multidisciplinar ele é extremamente importante em prol do paciente. Hoje a gente busca ter profissionais como o médico, que é o médico que geralmente o paciente vem através dele. A gente ter um contato, uma proximidade, por quê? Porque nós, osteopatas, a gente realiza o diagnóstico osteopático e o médico vai realizar o diagnóstico clínico. Que a gente fala, Então, se ele tiver algo que realmente não cabe a nós, ele já para por lá, Às vezes uma cirurgia ou um procedimento minimamente invasivo, enfim. Mas essa relação entre ambos, profissional, educador físico, nutricionista, ele é extremamente positivo para a evolução do paciente. E cada vez mais, doutor, a gente vê, por parte dos profissionais, essa integração, essa interação multidisciplinar, Sim. Antigamente existia muita questão do ego, Ainda existem alguns pontos, enfim, mas essa questão de querer resolver para ganhar a medalha de que eu curei o paciente, eu acho que isso não leva a nada. Essa é a minha opinião. Eu acho que o foco sempre mais importante é o paciente. Com certeza. Entendeu? Então, quando a gente foca no paciente, no melhor para ele, tudo flui, tudo acaba melhorando. Então, o seu negócio vai bem, a sua agenda vai sempre estar lotada, o teu paciente vai te indicar, ele vai perceber que você está sendo ético, você está sendo empático, e eu acho que esse é o caminho da nossa medicina moderna, que a gente precisa sim respeitar a pessoa que está do outro lado e não pensar só no dinheiro dela, mas sim em devolver a qualidade de vida que ela busca. Com certeza. Doutor, agora para finalizar a nossa entrevista, quais são os benefícios que a osteopatia pode trazer para a qualidade de vida das pessoas? Então, Agnaldo, geralmente a osteopatia, por ser uma técnica puramente manual, ela tem uma vantagem que nós estimulamos o corpo a buscar o processo de reparação, Então, não que eu seja contra a medicação, muito pelo contrário, quando bem indicado, ela é necessária, mas a osteopatia ela faz com que o organismo desenvolva um processo de reparação. Como o nosso corpo tem um sistema imunológico muito perfeito, às vezes com alguns empurrões que a gente brinca, o organismo vai fazer aquele papel. Então ela vai se recuperar de uma forma saudável, vai viver uma vida sem dor, vai saber como usar melhor a sua estrutura e eu acho que o mais importante é fazer aquilo que ela gosta, de fato. Muitos aqui às vezes chegam desacreditados, eu nunca mais vou jogar meu futebol, pegar o meu neto no colo nem pensar, ou pescar, já aposentei lá o meu caniço, enfim. A gente faz com que esse paciente ele volte a sorrir, porque nem sempre é legal fazer um tratamento, porque a dor ela é algo que geralmente causa um certo sofrimento, mas a gente faz a pessoa observar que a dor é algo bom sim, naquele momento, que ela está mostrando para você que tem algo errado e que você pode sim viver uma vida plena e fazer tudo aquilo que você gosta. Devolver qualidade de vida definitivamente, doutor? É aquela coisa, dá para fazer isso? Tem como viver sem dor? Existe sim. A receita, como é que é? Ela é simples, basta as pessoas estarem dispostas. Eu sempre digo, você está disposto à mudança? Porque na verdade tudo é comportamento. Se você engorda, não é porque o mercado vende aquela guloseima, não é porque a tua esposa comprou um bolo gostoso, é porque você não se controla perante aquela comida. E isso está relacionado também às dores.
Então, se você muda um comportamento, a chance de você viver uma vida sem dor, ela é plena e é possível, sim, basta querer. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o Dr. Jonathan Maurício. Nós falamos sobre osteopatia. Doutor, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós agradecemos, né? Eu, em nome de todos aqui do nosso espaço, e espero que as pessoas venham conhecer um pouco mais a osteopatia, que é um nome ainda que não está muito, né, na mente das pessoas, mas ela traz muitos resultados extremamente satisfatórios. Obrigado. Parabéns e sucesso, doutor. Valeu, obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.